Como superar o término de um relacionamento? Use o término como plataforma para crescimento. Olá! Está começando agora mais um programa Dose de Humanidade. Na apresentação geral, eu, Diego Souza, o seu amigo de todos os dias. Fala, Jeff. Fala, paizão. Hoje o programa está imperdível. Quero falar com você sobre como lidar com o fim de um relacionamento. É fácil ou difícil, Jeff? Porque toda relação tem os seus processos. É isso aí. Sim ou não? Você já passou por alguma situação assim ou semelhante? Na adolescência, na fase adulta, de ter que romper com um relacionamento? Como você lidou com isso? O que fazer para superar uma adversidade como essa e não deixar as suas emoções serem comprometidas? Quero falar com você sobre isso nos próximos minutos, mas antes, curte o canal, clique em se inscrever, ative o sininho para você receber todos os nossos conteúdos. Falar de término é falar de dor. Terminou. Muitas vezes tudo que termina dói. Porque a sensação que a gente tem é que algo que a gente ama nunca vai terminar. E todo fim, todo encerramento de um ciclo acaba carregando um luto, mas também a possibilidade de um novo recomeço. Nem sempre o fim é uma perda, também pode ser uma revelação de algo que não sustentava mais a sua vida. Como lidar com o fim de um relacionamento? Como lidar com o fim de um relacionamento? Primeiro, vou te dar aqui 3 chaves importantes. A primeira chave é: reconheça a dor sem negar o luto. Reconhecer a dor é você ter a plena consciência de que aquele período da sua vida é um período de luto. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes 3:4, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem superar o término de um relacionamento porque elas querem sair ou negar o luto. Querem esconder a dor, querem camuflar a dor, querem fingir que nada está acontecendo. Mas a vida é feita de fases, a vida é cíclica. Então, se um dia você tiver que se deparar com o fim de um relacionamento, entenda isso. Reconheça a dor. Está doendo, estou sofrendo, está me machucando, sinto saudade, faz falta, poderia ter sido de outro jeito, mas nunca negue o luto. O que é o luto? O luto é a realidade da perda. O que é o luto? O luto é a amputação de algo que tínhamos e hoje não temos mais. Só que entender, reconhecer o luto é entender que aquela fase, como diz o salmista, não vai durar a vida inteira. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem tempo de prantear, mas tem tempo de dançar. É muito importante você não espiritualizar o sofrimento. É viver o luto, é absorver o luto com verdade. Porque tem gente que espiritualiza o sofrimento, né? O que é espiritualizar o sofrimento? Não, eu estou sofrendo porque fizeram uma amarração de amor para mim. Eu estou sofrendo porque o inimigo, o diabo, um demônio se levantou e separou a gente. A gente espiritualiza muito, né? Eu estou sofrendo por causa de alguma coisa que eu não consigo ver. Na verdade, a gente não pode espiritualizar o sofrimento. A gente tem que viver o luto. Perdi. Estou sofrendo.
está doendo, está me machucando, então eu vou viver essa realidade hoje. Eu não posso espiritualizar o sofrimento. Então chorar não é fraqueza, é parte do processo. Permitir-se é o primeiro passo para não carregar mágoas escondidas. Tem gente carregando mágoas escondidas porque quer camuflar o luto. Você pergunta para a pessoa assim, como é que você está? Estou bem. Mas você acabou de sair de um divórcio de 20 anos de casado. Não, estou bem. Está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, está cheio de angústia, está cheio de dores mal resolvidas e que no futuro vai te causar um problema seríssimo no seu outro relacionamento, porque você vai entrar em um relacionamento ferido com o relacionamento anterior que você teve. Então, primeira coisa, encare a dor, viva o luto. Segundo, como superar o término de um relacionamento? Redescubra sua identidade fora do relacionamento. Existe vida fora de um divórcio, existe vida pós-separação. Você tem uma nova identidade e você precisa redescobri-la. Porque quando a gente casa, ou quando... Eu vou falar de casado. Quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne. Aí quando tem um rompimento, aquela carne que se entrosou com a outra carne, agora vai ter que se desvincular. Você vai ter que redescobrir a sua identidade fora do relacionamento, porque havia coisas que você fazia com o cônjuge, ou com a namorada, ou com o noivo. Você estava entrelaçado naquela vida. Você passeava, você viajava, você jantava fora, você tinha intimidade, comunhão. Só que houve o quê? Houve uma separação. E quando você se separa, você tem que se reencontrar novamente e buscar redefinir a sua identidade. Porque se você não se define, a sua vida não tem mais sentido. Muita gente diz, não, minha vida perdeu sentido depois que eu separei. Não tenho mais sabor, não tenho mais prazer, porque eu não estou mais com a pessoa que eu queria estar. É porque você ainda não redescobriu a sua identidade fora do relacionamento. Existe vida após o divórcio. Existe vida após uma separação. Existe vida após uma traição. Existe vida após um término doloroso, dolorido de um relacionamento. Até porque você não é definido pelo seu relacionamento. Você não é definido pelo status do seu relacionamento. Sua identidade está em Deus, não no outro. Você não pode deixar de viver porque o outro não quer mais estar com você. Jeremias diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Ou seja, quando você entende que a sua essência não depende de quem ficou ou de quem foi embora, você aprende a caminhar inteiro sozinho e não esperar que alguém o complete, porque você sabe que só Deus pode sustentá-lo. Terceiro, como superar o término de um relacionamento? Use o término como plataforma para crescimento. O que se espera de uma pessoa que se divorcia? Fundo do poço. O que se espera de uma pessoa que ficou 5 anos namorando e o namorado foi embora? Fundo do poço. O que se espera de alguém que te abandonou no altar? Eu conheço uma história de um casal que ficaram namorando anos, casaram, no dia da lua de mel ele foi embora, deixou a mulher sozinha, nunca mais voltou. O que se espera de uma mulher como essa? Que ela sofra a ponto de ficar no fundo do poço. Mas eu quero te dar uma palavra. Como superar o término de um relacionamento? Use o término como plataforma para crescimento. Quando pensar que você vai ficar no fundo do poço, você se reergue e sobe mais alto. Quando determinarem a falência da tua vida, porque você passou por um processo, você como uma plataforma se reergue de novo. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe esse fim não foi o recomeço que a vida lhe trouxe. Você saiu desse relacionamento mais maduro, mais inteira, realizada, inteligente, porque você passou a ver coisas que você não via, sábia, astuta. Usa tudo isso que você passou, dor, sofrimento, lágrima, traição, mentiras e mais mentiras contadas. A pessoa dizer que ia mudar e nunca mudou. Use esse término como uma plataforma para te impulsionar para um novo nível. Não fica dentro desse quarto escuro chorando, não fica chorando dentro do metrô, do trem, murmurando, lamuriando. Se fosse assim, a pessoa não quer mais? Não.
Colocou um ponto final? Colocou. Me tirou da vida? Tirou. Você vai pegar essa dor que você está sentindo agora, vai viver o seu luto, vai redefinir a sua identidade e vai pegar essa crise, essa dor, para te jogar para uma plataforma maior. Porque no dia que você sair dessa situação que você está e aceitar viver o tempo novo que Deus preparou para você, até quem separou de você vai ficar abismado. Nossa, como você está bonita, como você está elegante, nunca te vi assim. Porque você usou o quê? O término como uma plataforma. Porque tem gente que termina um relacionamento e quer morrer. Termina um relacionamento e nem foi o culpado. Porque quando você tem culpa, pesa um pouco mais. Mas quando você não tem culpa, você tem mais força, né? Para sair de um relacionamento e organizar a sua vida. Então é possível sair de um término mais sábio, com mais clareza, com mais sensibilidade e com vida plena. Termino. Um término não é o fim da sua história, é o fim de um capítulo. Pode escrever nos comentários, o término não é o fim de uma história, é o fim de um capítulo. Eu sou escritor de vários livros e muitas vezes eu tive que terminar um capítulo para reescrever outro. Para que eu pudesse fazer o enredo total de um conteúdo. Talvez seja esse momento que você precisa redefinir a sua história, encerrar um capítulo e começar outro. Deus escreverá uma nova história nessas novas páginas da sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você curtiu o canal, se você curtiu o conteúdo, curte o canal. Mas faz isso agora, ó. Apressa teu passo aí, curte o canal aqui, clica em se inscrever e deixa um comentário aí se essa palavra falou contigo. E se falou com você, vai falar com alguém. Então encaminha esse vídeo para alguém, para que alguém seja abençoado e edificado. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida.